Boa noite a todos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias. Há muito tempo eu aprendi uma coisa: por mais ocupado que você esteja, por mais cansado que você esteja, você deve estudar, você deve ler a palavra do Senhor. Essa está com uns 30 dias mais ou menos, eu estou trabalhando na obra de serventão, de pedreiro, serventão lá construindo a garagem do Daniel. Mas eu sempre lembro que eu, mesmo cansado, eu tenho que ler a palavra de Deus, né? E eu estou deitando cedo, às vezes eu chego em casa, dependendo do serviço que eu faço durante o dia, tão cansado que eu, 5h30, 6 horas, eu já janto, e já caio na cama, e durmo aí até às 11 horas, aí eu acordo, né, ali, tomo uma aguinha, e deito de novo. Aí quando é lá pelas 5, 6 horas, eu estou acordando novamente, eu pego a Bíblia, e leio 5 capítulos. Então essa semana eu li metade do 2º livro de Crônicas, e li Esther e Neemias. Então entendo que eu não posso parar de ler a Bíblia, ninguém pode parar, não é porque eu sou pastor, é porque nós somos alimentados da palavra do Senhor, né? Então nós não podemos parar de estudar a palavra do Senhor. E eu tive o privilégio, né, de conviver muito tempo aí, muitos anos aí com o pastor João e com a dona Alta. Então eu aprendi essas coisas, e uma coisa que a dona Alta dizia era que quando se vai fazer correção ao filho, né, então a gente precisa fazer uma correção até que ele peça misericórdia, ou seja, até que ele, né, que ele diga, né, que ele se submeta, né? Ela, quando via às vezes fazer a correção a um filho, e o filho continuava naquela gritaria, continuava naquela rebeldia, ela dizia que tinha que continuar fazendo a correção, né, até que esse filho viesse a dizer, a se arrepender, né, e ali, né, amoleceu o garrão, né, no sentido de que está doendo, né, no sentido de que agora eu obedeço. Então eu aprendi, no começo no meu ministério, levei algumas pancadas, e por erros meu mesmo, né, não no começo do ministério, mas no começo de cristão, né, porque não obedecia a palavra do Senhor. Então eu aprendi que para mim obedecer a palavra do Senhor eu tenho que conhecer ela. Então eu, né, falei, vou começar a ler bastante a palavra do Senhor, que eu vou ficar sabendo o que o Senhor quer de mim, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem um problema, a gente tem que conhecer o problema que a gente tem e procurar atacar aquele problema. E a palavra do Senhor ensina, né? A palavra do Senhor ensina a gente a atacar o problema que nós temos, né? Eu lembro que quando a Sônia ficou doente do câncer, nós pensamos, nós não vamos parar de servir o Senhor em nem um minuto, em não um momento, nem um dia nós vamos parar de servir o Senhor. Então vamos procurar o que a gente pode fazer para melhorar a sua saúde, e parar de servir o Senhor jamais. Então foi onde nós paramos de tomar refrigerante, né, para melhorar a imunidade dela. Nós paramos de comer alguns tipos de alimento que não fazia bem para a saúde, né, e com isso
até hoje a gente continua evitando muita coisa, né, para a saúde dela. E então, quer dizer, você tem um problema, você tem que saber como atacar esse problema, como resolver esse problema. E na questão da saúde dela, nós tomamos a decisão, nós não vamos parar de servir a Deus, nós vamos continuar fazendo tudo que a gente fazia e nós vamos aumentar, nós vamos melhorar a nossa maneira de servir ao Senhor, né? E eu lembro que depois que eu me batizei, hoje nós temos 3 batismos aí, e não foi possível localizar uma outra pessoa que também queria se batizar, né? Mas hoje nós temos 3 aí, a Milena, a Bruna e cadê? É a Gabi, está ali no cantinho, a Gabi está ali pegadinha com a mamãe, né? E nós temos 3 batismos, e então eu lembro que no começo da minha conversão, algumas coisas eu não andava de acordo com a palavra do Senhor, e então eu já logo, quando acontecia alguma coisa, eu já logo vinha opa, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver onde eu estou errando, deixa eu ver onde eu estou falhando, né? Então assim, é uma dica que eu estou dando para todos os irmãos da igreja, né? Para os que são batizados, para os que não são batizados e para os que vão se batizar hoje. Qualquer coisinha que venha acontecer, a gente tem que olhar para Deus e ver onde eu posso atacar esse problema, como que eu posso resolver esse problema, como que eu conheço esse problema, da onde que vem, né? Da onde que veio esse problema, né? Eu dei moleza para o inimigo, eu me afastei de Deus, né? Eu não cumpri os ensinamentos do Senhor, né? O que aconteceu, né? Por que aconteceu esse problema aí, tá bom? Então hoje aqui, estudando essa passagem, eu vou me manter aqui em poucos versículos, né? Vou ver o que eu posso para diminuir os versículos aqui, mas nesse livro aqui, é um livro maravilhoso, o livro de Neemias, né? Um livro onde acho que todo homem precisava ler esse livro pelo menos uma vez por ano, né? Precisava ler esse livro, porque esse livro ensina muito em nossas vidas. Esse livro ensina você como pai de família, ele ensina você como gerenciar tudo, né, na vida, a sua empresa, a sua família. Um político precisa ler isso daí, né, esse livro. Então, quer dizer, todo homem, toda mulher precisa ler esse livro, porque ele é maravilhoso, ele ensina muito para nós, tá bom? O capítulo 1 aqui, de Neemias, né, os primeiros versículos, diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido às suas portas e queimados a fogo, né? E o versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Essa é a situação que Neemias se encontra. Chegou lá o irmão dele, o Anani, e na Babilônia, que agora está na época aqui o livro de Neemias já está na época dos persas, né? Então essa é a época, né?
já tinha passado o reino da Babilônia, já tinha entrado no reino aí dos medos e persas. E chega lá então o irmão do Neemias, o Anani, um dos irmãos dele, né? E ele pergunta, ele se importa, ele se interessa, ele quer saber do que estava acontecendo. Esse Neemias, não sei com que idade ele saiu de Jerusalém. Provavelmente, se ele saiu de Jerusalém, ele saiu criança. Talvez até ele tenha nascido lá na Babilônia e tenha alcançado aí a época dos medos e persas, né? E então ele, se saiu novo ou se nasceu lá, mas ele tem essa preocupação dos seus antepassados, dos seus pais, e ele se preocupa com a sua fé, ele se preocupa com o seu povo, e ele quer saber o que estava acontecendo. E a notícia não foi boa. A notícia foi que eles estavam em grande miséria. E por que eles estavam em grande miséria? Por que isso estava acontecendo? Simplesmente, não sei por que eu usei a palavra simplesmente, porque não é simplesmente, é porque eles não estavam obedecendo a palavra do Senhor, que é tudo, não é simples, é tudo na nossa vida, é tudo para nós. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe como exercer na sua vida, você vai ter muitos problemas. E os problemas aqui de Jerusalém, exatamente por não estar observando a palavra do Senhor, por não fazer por onde andar nos caminhos do Senhor. Então o povo de Jerusalém, né, vai servir. Então, quer dizer, é servir realmente de todo o coração, de toda a vontade, ou seja, vir aqui ou ler a palavra para aprender, para executar na vida. Não pode entrar aqui e sair aqui, não acontecer nada e você não colocar nada em prática, né? Então, para ter um efeito na nossa vida, precisa se conhecer e colocar em prática. Os nossos problemas é resolvido com o que a gente aprende do Senhor. Então o Senhor, ele precisa nos proteger nós no dia a dia. E o Neemias está então diante desse problema. Ele, um homem que se importa com os seus antepassados, e ele está sabendo aqui que o seu povo está em grande miséria. Aí o que ele faz? Ele lamenta, ele chora, ele se angustia vários dias. Ele está bem, o Neemias está bem, mas ele aqui, ele está sentindo, ele está angustiado, ele está triste, chorando e lamentando, porque o seu povo, ele sabe que o seu povo é um povo de Deus, ele sabe que o seu povo tinha que estar obedecendo a palavra de Deus, e não estavam. E porque não estavam, aí foi permitido que o faraó fosse lá, o rei da Babilônia fosse lá e invadisse e bagunçasse com toda Jerusalém. Deus permitiu essa situação. Então, depois que a gente se converte a Cristo, depois que a gente começa então a aprender as coisas do Senhor, a gente precisa dar continuidade. Porque a gente sai de um campo, a gente sai de uma área, a gente sai da incredulidade e entra para a vida espiritual. Então lá no mundo incrédulo, lá no mundo perdido, lá no mundo da vida, né, é quem pode mais chora menos, é aquele que tem mais força derrota o mais fraco, é aquele que tem mais dinheiro é que manda, né? Mas na vida espiritual, é aquele que está mais próximo de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que agrada a Deus, é que mesmo não tendo nada na vida, é super feliz, está bem,
Neemias aqui está trabalhando ao lado do rei, está no palácio, para ele está ótimo, mas para os seus irmãos não estavam bem, ele não estava se sentindo bem por causa dos seus irmãos, e a gente precisa ter essa empatia, a gente precisa ter esses cuidados, a gente precisa ter essa preocupação com os nossos irmãos, e é por isso que eu prego dessa forma, continuo sempre alertando, a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, todos os dias você tem que ter essa comunhão, essa comunicação com Deus, você precisa orar a Deus, você precisa falar com Ele, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ler ela todo dia, mesmo que você não entenda o que você está lendo, mas o Espírito ele está alimentando daquilo que você, da leitura que você está fazendo, né? Para Neemias estava ótimo, mas saber que os seus antepassados estão em tremenda miséria, isso entristeceu demais o seu coração, e ele jejuou, ele orou ao Deus do céu, ele conhece o Deus do céu, se ele saiu de lá criança, mas os seus pais, colocou no coração dele, deu ensinamento para ele, se ele nasceu na Babilônia, mas os seus pais conheciam Deus e passou para ele, ensinou para ele, e agora na sua idade, ele quer resgatar, mesmo ele não sendo aquele grande, mesmo ele não sendo aquela autoridade, mas ele tem uma vontade, e para Deus, meus irmãos, sabe o que interessa? É que você tenha vontade. Deus não quer que para Deus fazer alguma coisa na sua vida, Ele não precisa que você seja grande, para você ser usado para a honra e glória do Senhor, Ele não precisa que você seja grande, e aí, ainda aí no capítulo 1, ele sabe que esse problema do povo de Jerusalém é uma desobediência ao Deus do céu. Então ele ora ao Deus do céu e ele se coloca à disposição de Deus para poder ir a Jerusalém. Ele está orando para poder ir a Jerusalém, ele sendo um copeiro do rei. Ele se dispõe a isso, a ir para Jerusalém para reconstruir os muros que estavam caídos, para reconstruir as portas de Jerusalém que estavam destruídas. E essas cidades de antigamente, a proteção delas era os muros e as portas, os portões. Então os portões tinham sido queimados, os muros tinham sido derrubados, porque o rei da Babilônia foi lá e entrou à força, tomou as coisas, então ficou lá, e durante o tempo que ficou abandonado, não abandonado, os judeus lá, os israelitas lá, o povo de outros lugares, de outras regiões, pessoas que não eram do grupo dos israelitas, pessoas de outras nações, invadia, entrava, não tinha proteção. Quando se tinha muro, quando se tinha portões, então ficava-se guarda lá no portão, os muros não tinha como subir, não tinha como atravessar, eram muros altos, muros fortes, e só entrava e só saía pelas portas, e tinha horário de abrir só a luz do dia, para abrir, para alguém entrar ou para alguém sair, tinha uma certa fiscalização para a proteção do povo, e tinha hora de fechar, ao escurecer fechava, para não ter problemas. Então eu aqui meditando sobre esse texto, comecei a pensar que se na nossa vida a gente não tiver uma determinada fiscalização, aonde nós vamos encontrar um problema, onde pode surgir um problema,
Se a gente não começar a evitar esse tipo de coisa, nós vamos nos dar muito mal. Então você tem que ter o governo da sua vida, você tem a liberdade, né, diante da palavra de Deus, de governar a sua vida, mediante a palavra de Deus, do qual o povo de Jerusalém não tinha. Eles já foram largados porque eles não obedeciam a Deus, e Deus disse: então tá bom, vocês querem assim? Fique assim. Vocês querem assim? Não vai. Aí foi o rei lá e capturou tudo, levou até os tesouros do templo para Babilônia. E está aqui o Neemias com essa tremenda tristeza, trabalhando, e ele diz, e ele orando, e ele diz: Senhor, esteja atento os teus ouvidos à minha oração, e esteja atento os seus ouvidos ao meu desejo, ao que eu planejo, ao que eu quero fazer, né? E ele diz aí do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 1, ele diz: eu sei que o povo, eu sei que os meus antepassados, eu sei que os meus pais, eles têm corrompido contra o Senhor. Eu sei que eles não têm agradado o Senhor. Ele, na oração dele, ele está dizendo: eu sei que eles não têm feito o bem contra o Senhor, e eu sei que eles não guardaram os seus ensinamentos, eles não guardaram os seus mandamentos. Mas na oração dele, ele pede que Deus o ajude e que Deus tenha misericórdia, para que ele possa então fazer alguma coisa pelos seus pais, pelos seus antepassados. Então, o Neemias, a gente sabe que, a gente vê que ele está vendo um problema, e a gente vê aqui diante do capítulo 1 e depois entrando no capítulo 2, que ele sabe como resolver esse problema. E sabe quem ele era? Um copeiro. Quando eu leio esse livro, se você retirar o poder de Deus, você fala assim: jamais, é impossível, e realmente é. Um copeiro, sem o poder de Deus, jamais ele faz isso. Agora, sendo um rei, como Artaxerxes, aí sim é diferente. Ele pode, com muita dificuldade, ele tem dinheiro, né, ele tem condições, ele pode realizar essa situação. Mas um copeiro, aquele cara que está ali para beber o vinho do rei, antes do rei beber, de abrir lá a garrafa e tomar o vinho do rei para ver se não, só simplesmente para ver se não estava envenenado, para o rei não morrer. Esse era o serviço dele, esse era o trabalho dele, de comer primeiro, em primeiro lugar, comer a comida que foi preparada para o rei, para saber se ela não estava envenenada, para depois o rei comer. Então eu fico pensando, jamais um copeiro poderia fazer essa obra, se não fosse Deus, se não fosse para a honra e glória de Deus, se não fosse com o auxílio, se não fosse com a ajuda, com o poder de Deus, jamais ele faria isso. E olha, e não tenho muito a ideia do tamanho de Jerusalém, mas não é pequeno, e essa construção foi feita em 52 dias. Então você vê que não é um copeiro que tem planejamento, né? E outra coisa que eu penso também, não era um cara bobo. Para começar, ele já estava ali no palácio, ao lado do rei, constantemente, todos os dias, né? Foi escolhido para estar ali, provavelmente era uma pessoa boa, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa bem vista, foi um homem escolhido para estar ali no palácio do rei, ao lado do rei, né? E então não era um homem sem poder,
para realizar uma grande obra, mas também não era uma pessoa qualquer, estava ali ao lado do rei, né? Então, ele em suas palavras aí, continuando aí no versículo 8 ao 11, ele diz, né, lembra, Senhor, das minhas palavras, lembra, Senhor, das tuas palavras que o Senhor disse a Moisés. Ele está usando aqui textos do Velho Testamento, né, de antes dele. Ele lê as Escrituras, ele tem entendimento sobre a palavra de Deus, e ele está usando aqui, Senhor, lembra do que o Senhor disse a Moisés sobre as tuas leis, né, que o Senhor tem capacidade de ajuntar o povo de toda a extremidade do mundo e colocar num determinado lugar, e isso ele sabe, né? Isso ele sabe muito bem, porque ele já tem aí os 5 livros da Bíblia, onde Deus pega e ajunta o povo que desce para o Egito, 70 pessoas, né? A gente vê às vezes num lugar 70 pessoas, no outro lugar 75, então a gente, aí depois, muito recente, eu descobri que não estava contado Jacó, não estava contado José, não estava contado os 2 filhos do José, e tinha um outro servo que foi considerado como parente também do Jacó. No livro de Atos fala 75, no livro de Gênesis fala 70 que desceram para o Egito. Então olha a capacidade que Deus tem, né, de ajuntar, e olha a capacidade que Deus teve de tirar do Egito mais de 3 milhões de pessoas. Então por isso que ele aqui, ele sabe dessa capacidade de Deus de ajuntar e também de espalhar, né? E ele recita aqui de todas as extremidades do mundo, né? Então ele repete mais uma vez, esteja atento os teus ouvidos, Senhor, sobre o teu servo, tá? Do versículo 8 aí, ele diz, lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. O Neemias, ele está apelando para Deus, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. Ele sabe com qual Deus, com o Deus que ele está, ele sabe qual Deus que ele está servindo, que é um Deus forte, que é um Deus poderoso, que é um Deus que, apesar dele ser aquele homem simples, mas que se ele soubesse organizar, se ele tiver uma organização para combater esse problema, Deus vai ajudar. O que Deus precisava ver nele, e viu, era que ele tinha que ter um relato, ele tinha que ter uma organização, ele tinha que ter um planejamento para resolver essa situação. E quando Deus viu, Deus começou a trabalhar a situação em prol do Neemias. E como o Neemias, no capítulo 2 aí, ele estava servindo ao rei, nunca esteve triste, aqui no capítulo 2, ele nunca apareceu triste, nunca teve um motivo sobre a vida dele, nunca teve um motivo sobre qualquer situação dele, pessoal dele ali. Ele está bem, mas ele está triste por causa de um povo que não obedece ao Senhor, e são os seus antepassados, os seus pais, parentes dele. Então essa é a grande tristeza dele. Versículo
capítulo 2, versículo 1 diz: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Então isso aqui calcula-se uns 4 meses, ele ora, uns 4 meses ele está passando aí em oração, em jejum, intercedendo para que Deus age nesse trabalho, nessa obra, né? Então, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente, não és senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então ele explica para o rei o motivo da tristeza. Ele não é aquele tipo de pessoa que olha para a sua irmandade e diz: que se dane, eu estou bem. Ele não é aquele tipo de homem que foge da batalha, que se preocupa só com o seu próprio nariz, com o seu próprio umbigo. Diante do rei, ele aparece triste por um problema da sua nação, do seu povo, coisa que ele nunca esteve triste, e o rei observa essa tristeza no seu coração e pergunta: por que você está triste? Né? E aí ele diz: como eu não estaria triste, sabendo que a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, está nessa situação de miséria, portas queimadas, muros derrubados. E o rei diz: mas e daí? O que você quer que eu faça? Então, orado, ele já vem orando há 4 meses. Jejuando, ele já está jejuando há 4 meses. Então, sabe o que ele faz naquele exato momento? O tempo foi suficiente para ele dizer: Deus, é agora. Entre a pergunta do rei e o que ele tem que falar, o que ele precisa, talvez só deu tempo dele dizer: Deus, age agora. É mais ou menos como, né, pifa um avião lá às alturas, dá um pouquinho mais de tempo de você falar um pouco mais com Deus, né? Mas aqui entra a pergunta do rei: o que você quer que eu faça, e o que ele vai então dizer para o rei. Talvez só deu tempo dele dizer: Deus, é agora. Eu preparei 4 meses, não só 4 meses, porque quem faz uma pergunta a uma pessoa que vem de um determinado lugar, é porque já tem se preocupado, já vem se preocupando, já vem estudando, já vem lendo, já vem se inteirando do que está acontecendo lá. Aí quando chega uma pessoa que ele sabe que é uma pessoa que vai dar uma informação correta, ele pergunta, que é para o Anani: como estão os nossos pais? Como está a cidade dos nossos pais? Aí, como o Anani relata, isso é porque ele já vinha se preocupando com isso. Então, ou seja, não deixe para se preocupar no dia do seu problema. Não deixe para se preparar, para preparar as coisas no dia do seu problema. Você tem que preparar agora. Porque quando chegar o problema, você não sabe como fazer. Você não sabe qual é o remédio certo a ser tomado. Eu ouvi dizer que as pessoas que mais morreram nessa pandemia foram as pessoas que deu falta de vitamina D.
as pessoas que não tinham boa imunidade, né? Então, quer se preparar? Se você pegar aí um vírus aí do Covid, começa a preparar a sua imunidade, começa a preparar a sua vitamina D, começa a preparar os minerais do seu corpo. E você acha que com relação às coisas de Deus não tem que se preparar? Tem que se preparar hoje. O remédio para a nossa vida espiritual, nossa vida futura, é a palavra de Deus, é a nossa comunhão, é a nossa oração, é a nossa intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Ele, é estar de bem com Ele, não querer estar de bem com a vida, né? Com as pessoas, estou de bem com a vida, né? Não é querer estar de bem com a vida. Geralmente quem está de bem com a vida não está de bem com Deus. Então é procurar estar de bem com Deus, né? Então, durante esse tempinho, e que você quer que eu faça, né? Talvez o rei não pensava no que ele ia pedir, né? Talvez se o rei tivesse, porque ele está aqui super organizado, ele está sabendo de tudo que ele vai precisar. Talvez o rei, sabendo que o negócio era tão grande, talvez ele não tinha nem feito essa pergunta. Aí depois de fazer essa pergunta, aí quer dizer, né, eu vou ter que ajudar esse camarada, né? Aí o rei pergunta em que eu posso ajudar. Aí ele diz, eu quero que o senhor me dê cartas para ir para Jerusalém. Eu quero que o senhor me autorize a atravessar as fronteiras. Eu quero que o senhor me dê carta, autorização para o Asaf para me tirar madeira. Então, quer dizer, ele foi pedir, não é só. Como é que pode um simples camarada, um copeiro, ter toda essa ideia? Isso ele vem maquinando há muito tempo, ele está se organizando há muito tempo. Não é só simplesmente ali de 4 meses ele diz, vai ser agora, Deus está mandando gente me informando, e eu vou acochar, eu vou agitar, eu vou mexer o doce. E ele partiu para a situação, né? Aí ele quer carta para os governos, ele quer carta para atravessar as divisas, quer carta para atravessar as barreiras, ele quer autorização para entrar lá em Jerusalém, do qual o Artaxerxes é que tinha essa condição, né? Para que ele pudesse entrar, retirar todo esse material de onde ele precisasse. E você acha que a nossa vida não tem todos esses trâmites? Você acha que a gente não precisa estar se preparando para o dia de amanhã? Ou para a volta de Cristo? Olha, irmãos, tem tantos detalhes nos dias de hoje, que eu estou vendo que Cristo não demora. Tem tanta coisa, que eu nem quero estar aqui comentando. É muitas situações. O povo está indo para lugares, o povo não quer mais saber da palavra de Deus. O povo não quer saber mais de ouvir a palavra de Deus. O povo não tem tempo mais para isso. O povo não quer ler, não quer conhecer mais a verdade. O versículo 4 diz, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E você não vê aqui o rei dizendo, mas cara, o que eu vejo é você degustar o meu vinho, o que eu vejo aqui é você degustar as guloseimas, para saber se não está envenenado, é o que eu vejo, você sabe lá, fazer alguma coisa?
ele nem pergunta, porque Deus já tem trabalhado toda essa situação na vida do Neemias. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Não fala sobre o tempo aqui, né? A gente vê em outros lugares de um ano, né, que ele se ocupou, porque não foi só simplesmente fazer os muros, mas teve toda organização, né, outras organizações de colocar o povo para dentro, que tinha gente que já estava morando fora, e gente que de fora já estava morando dentro, totalmente desprotegida. Então teve todo isso daí, tirar o povo incrédulo que estava morando, que veio de fora para morar dentro de Jerusalém, e o povo de Jerusalém que tinha saído de fora, que estava tudo bagunçado. O povo não sabia mais quem era quem. E é esse tipo de coisa que a gente tem que, como conviver hoje diante da sociedade incrédula, né? De um povo que não serve a Deus, de um povo que não ama a Deus, de um povo que não quer saber de Deus, né? Às vezes a Sônia não gosta da minha sinceridade. Se eu tiver o que falar, eu falo mesmo. Apareceu um senhor em casa, um pastor também, me convidando para visitar a igreja dele, né? E conversa vai, conversa vem, e eu falei, esse cara precisa ser evangelizado, né? E eu evangelizei o cara, falei que batismo não salvava, que dízimo não salvava, que os mandamentos não salvavam, que se salvasse Cristo não teria morrido na cruz, não teria sido entregue, né, para ser sacrificado no nosso lugar. E preguei o evangelho para ele, né? E depois disse para ele, cara, o que as igrejas precisam fazer é isso, é pregar o evangelho. Enquanto a gente perde tempo com esse tipo de coisa, falando de que batismo salva, que dízimo salva, que guardar os 10 mandamentos ajuda, se ajudasse não precisava Cristo ter vindo aqui. Então, enquanto se perde tempo com isso, as pessoas esquecem de acreditar em Jesus Cristo como Salvador. E ele perguntou, por que você não vai um dia pregar na minha igreja? Eu falei assim, se eu pregar na tua igreja, os seus membros vão ficar com raiva de mim, não vai gostar da mensagem, né? E então não vai dar certo, é melhor eu ficar mesmo na minha igreja e você na sua. E a senhora fala, como é que você fala um negócio desse para o homem? Tem que falar a verdade. E ele perguntou, mas na sua igreja, pode outros pastores pregar? Eu falei, se for batista e se a gente conhecer ele, souber que ele, né, ele é um pastor verdadeiro, aí a gente deixa pregar. Então, essa é a realidade. Sabe por quê? Porque se eu for ficar permitindo que qualquer outra doutrina entre aqui, sabe o que vai acontecer? Igual Jerusalém. Vai acontecer igual Jerusalém. Nós vamos começar a desagradar o Senhor. Daqui a pouco o Senhor está descontente com nós. E vai acabar não dando certo, né? Então, o Neemias tinha tudo programado. E ele está aqui dizendo tudo o que ele precisa, né, para que ele possa então reedificar os muros lá. Então disse mais ao rei, se é parece parecer bem, dê-me cartas para os governos além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas
do passo da casa para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, sabe por que foi realizado, que foi concretizado essa situação? Porque a mão de Deus estava sobre esse negócio. O rei não teve dúvida. O rei simplesmente obedeceu. Não teve nenhuma preocupação assim, mas espera aí, do que você entende disso? Eu não vou perder dinheiro com isso? Eu não vou fazer besteira em estar dando carta, autorização para você não vai fazer coisa errada? Não. Por quê? Porque ele estava preparado para essa situação, ele tinha se organizado. Então essa é a nossa realidade, organizar a nossa vida para o dia de amanhã. Você quer ter um bom casamento, você quer ter uma boa família, você quer ter um bom futuro? Pensa nisso, prepara para o dia de amanhã. Sabe qual foi o problema desse povo? É que a fé deles não era a mesma fé. Esse povo não tinha a mesma fé. A falta de se afastar de Deus começou a misturar toda a situação, ninguém sabia mais quem era quem. Ninguém estava mais discernindo qual era o lado direito, qual era o lado esquerdo. Né? E como diz o provérbio, a vaca foi para o brejo, afundou, atolou, né? Aí versículo 9, então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, que ouvindo Sambalate, quer dizer, aí já começa a entrar numa outra história, mas a gente vê aqui então, que o rei não só enviou carta, não só enviou condições para ele, mas enviou gente para ajudar. Sabe por que isso aconteceu? Porque tinha a mão de Deus, e Deus viu que ele estava investindo em um camarada que tinha se organizado, que tinha primeiro uma preocupação, depois teve uma organização e sabia que ia fazer. E Deus viu isso e então trabalhou no coração do rei para que viesse então isso acontecer, né? Então a aplicação hoje é o seguinte: nós temos que restaurar o nosso coração. Essa é que é a grande verdade, né? Eu ouvi uma história há algum tempo atrás de que um senhor, uma pessoa de condições, foi numa determinada aldeia e levou um relógio para o índio, né? Deu um relógio para o índio e falou para o índio assim: olha, você dá corda no relógio, esse relógio é a corda, você dá corda nesse relógio uma vez por dia, né? Aí o índio, ele ficava dando corda no relógio toda hora, sem precisar, ele estava dando corda no relógio, até que uma hora aquele botãozinho da corda quebrou e desregulou o ponteiro, né? E o cara já tinha explicado: olha, se você forçar demais, quebra, desregula o ponteiro. Aí quebrou o relógio, e o índio lá procurou saber: será que tem conserto? Será que tem como arrumar isso daqui? Alguém disse: olha, lá na cidade, se você for lá na cidade, tem um camarada lá, que mexe com relógio, ele conserta, né? Aí o que ele fez? Ele pegou somente os ponteiros e levou os ponteiros para o cara consertar. Aí o cara viu, olha, ele quebrou o meu relógio e eu fui dar corda, quebrou, desregulou os ponteiros, eu trouxe aqui os ponteiros para o senhor regular os ponteiros para mim. Falou assim: não, mas isso aí tem um mecanismo.
Ele pegou e abriu outro relógio para ele lá e falou assim, não, isso aqui tem um funcionamento, isso aqui tem um mecanismo, que você não é só simplesmente regular os ponteiros para o lado de fora, mas você tem que regular o que está lá dentro. Aí ele teve todo aquele trabalho de voltar na aldeia, pegar o relógio e voltar lá na loja do cara, para o cara consertar o relógio dele por dentro e ajustar os ponteiros para voltar a ter corda. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós temos um mecanismo. O nosso mecanismo para funcionar bem precisa ser com as instruções de Deus. Nós temos um coração que ele funciona bem se Deus trabalhar, se você permitir que Deus trabalhe no seu coração. Mas se você deixar o seu coração a desejar, se você não se importar com isso, qualquer outra situação vai trabalhar na sua vida, você vai dar prioridade a qualquer outra coisa e vai desorganizar a sua vida. Então você tem um mecanismo, nós temos um mecanismo, que precisa Deus trabalhar em nós, caso contrário, não vai funcionar bem as coisas, né? Então, o nosso coração, ele precisa ser restaurado. No capítulo 3 do livro de Atos, uma passagem aqui que eu escolhi aqui para a nossa finalização aqui, capítulo 3 do livro de Atos, no versículo 19, tá? Que diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, quer dizer, precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, né? Nós temos que entender que o refrigério na nossa vida depende da nossa conversão, do nosso arrependimento, do perdão dos nossos pecados, precisa de uma mudança por dentro de nós, para que tenhamos então o refrigério da presença do Senhor em nossas vidas. Versículo 20 diz, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, quer dizer, precisa-se ter um arrependimento, precisa-se acreditar que a nossa mudança de vida, o nosso funcionamento precisa ser pela pessoa de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, e assim então vem o refrigério por Deus em nós. Então nós precisamos entender que nós temos um mecanismo que só funciona bem, só agrada a Deus se esse funcionamento estiver sendo instruído pela vontade do Senhor. Então Deus, ele enviou Cristo para construir vidas. Neemias tinha a preocupação de construir muros para dar proteção ao povo de Deus em Jerusalém. E Deus fez muito mais. Deus enviou Cristo a esse mundo para construir vidas. Você pode ver que as vidas que não estão ali próxima a Cristo, que não teve arrependimento, ou que esteve arrependimento e não estão se importando com Cristo, elas estão deteriorando, elas estão se acabando, as pessoas estão se afastando. Mas Cristo veio para mudar as nossas vidas, Cristo veio para construir nossas vidas, Ele não veio para destruir. A morte dele na cruz foi para construir nossas vidas. E se a gente permitir, se a gente se organizar para que Ele possa então trabalhar em nós, vai surtir efeito. Eu tenho certeza que eu seria o maior tranqueira dessa cidade se eu não tivesse me convertido a Cristo. Se eu não tivesse me colocado no caminho do Senhor. Eu lembro que nos primeiros dias de conversão minha, e eu
todo vapor, que eu queria crescer, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ficar rico, eu queria isso, eu queria aquilo, e não me apeguei muito a Deus, né? E mexendo com construção e querendo aumentar o mercado e tal, nem com tanta ansiedade, com tanta vontade, que eu nem fui atrás do CREA, para saber se eu podia construir ou não podia construir. E eu aumentando o meu mercado, aí um dia passou um camarada com um fusquinho amarelo, o antigo fiscal do CREA, me meteu-lhe uma multa que me quebrou as duas pernas. E todo o dinheiro que eu tinha para a construção, ainda tive que emprestar mais um pouco para poder pagar a multa e parar de construir. Por quê? Porque eu não estava fazendo as coisas sem obedecer a palavra do Senhor, sem obedecer à vontade do Senhor. Me lasquei todinho. Né? Podia estar fazendo a vontade do Senhor, estar observando que aquilo não era testemunho para um crente, e então esse foi o resultado, e já logo eu observei que eu estava errado, que se existe lei, eu tenho que obedecê-las. Então esse é o nosso dever. Está atento, está procurando, está vendo, né? Onde está o meu erro, onde eu posso ser pego, né? Então Cristo veio para construir as nossas vidas, né? Pessoas não podem entrar e sair na sua vida de qualquer jeito. Pessoa não pode, você não pode deixar brecha na sua vida, você não pode deixar buraco na sua vida, que a pessoa entra na sua vida e faz o que quer da sua vida e vai embora e deixa você de qualquer jeito. Às vezes tem certas coisas que, olha, eu vejo o mundo andando para um lado que eu vou falar para você, eu estou aí ao lado de uma pessoa o dia inteiro por causa do trabalho, e eu estava conversando com ele, né, sobre a questão de família, e ele me disse: rapaz, mas está tão difícil ultimamente, a gente tem que aguentar tanta coisa. Ele disse: você acredita que eu tenho uma criada que ela já está no 3º namorado, e os 3 namorados dormem com ela e eu não posso fazer nada? Entra dentro da minha casa, come a minha comida, bebe o meu leite, bebe o meu café, bebe a minha água, come do meu suor, e chega na sexta-feira, dorme e acorda com aquela cara suja, vai no meu banheiro, e a menina já está com o 3º namorado desse jeito. Então, meus irmãos, tem certas coisas que a gente vê, olha, se a gente permitir que o diabo entra, Deus veio para construir as nossas vidas, mas a gente precisa realmente aceitar que Ele construi, não deixar que pessoas entrem na nossa vida e de qualquer jeito, e saia de qualquer jeito, né? Então, olha, não podemos dar essa permissão para pessoas bagunçar conosco, bagunçar com nossas vidas, de jeito nenhum, porque Deus, Ele quer construir as nossas vidas, e você precisa se preparar. Você é um Neemias do futuro, né? Cada um de vocês aqui é um Neemias de Cristo, e você precisa construir portas, barreiras, muros, para ser aberto só a luz de Cristo, para abrir só na vontade do Senhor. Que Deus abençoe, que você então entenda que Cristo quer proteger você. Primeiro, Ele quer salvar a sua alma. Você tem que entender que Ele veio a este mundo e Ele morreu na cruz para pagar o seu pecado. Essa porta você tem que abrir. Para você começar a sua vida espiritual, você tem que abrir essa porta para Ele entrar, para Ele governar. Ele tem todos os materiais necessários, todos os materiais possíveis aí para construir a sua vida, conforme Deus tem
planejado para todos aqueles que crê. Então, que Deus abra o seu coração para você entender isso o mais rápido possível, que Cristo quer construir em você. Cristo quer usar da sua liberdade, da sua permissão, para Ele construir em você, para que você seja um crente nos caminhos do Senhor, um crente na vontade do Senhor, que você não deixe a sua vida jogada, destruída, caída, como se fosse uma pessoa qualquer. Você pode até ser um copeiro, mas um copeiro organizado.